Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo aqui é de um tutorial sobre a construção de um polígono estrelado, um falso polígono estrelado, em que vocês vão estar construindo aí para a gente expor para a nossa dinamática, o nosso projeto aí da dinamática. E aqui na tela a gente tem aí um exemplo de um projeto parecido com o que a gente vai construir, tá? Para servir aí de inspiração para vocês. Bom, então vamos começar. Joguei aqui no Google o nome GeoGebra, assim como a gente fez aquele outro projeto lá na primeira unidade. Vai ser provavelmente o primeiro link que vai aparecer para vocês, o geogebra.org. E aí a gente vai abrir aqui ó, o aplicativo de geometria, que aí ele abre uma nova guia para a gente. E só relembrando que vocês podem estar utilizando no navegador tanto do computador quanto do celular, tá? Não precisa aí baixar nenhum aplicativo. Bom, pessoal, então a gente vai começar aqui nossa construção expandindo as nossas ferramentas, ó, cliquei aqui no botão de mais para aparecer aí todas as opções disponíveis e a gente vai começar aqui construindo um círculo. Então vou vir aqui nessa opção círculos, dado centro e um ponto da circunferência, clico aqui em qualquer opção da minha janela de visualização, ó, e vou abrindo aqui com o meu mouse, deixando aqui a minha circunferência do tamanho que eu quiser, e clico no outro ponto aqui para fixar a minha circunferência. Desabilito essa função aqui no botãozinho roxo, tá? E aí já posso, olha, mover a minha tela sem problema nenhum. E agora a gente vai aqui dividir essa circunferência, esse círculo, em partes iguais, tá? Bom, para isso a gente vai aí determinar em quantas partes iguais a gente quer dividir a nossa circunferência para saber o ângulo central que a gente vai construir aqui. Então, por exemplo, vou pegar aqui a calculadora para ficar aí de uma forma bem visual para vocês. Se eu quero dividir a minha circunferência aqui em, digamos, 10 partes iguais. 10 partes iguais não. Vou fazer dessa vez aqui com 8, em 8 partes iguais. A gente sabe que a nossa circunferência ela tem aí um ângulo central de 360 graus. Se você quer dividir ela em 8 partes iguais, só dividir aí 360 por 8, que deu 45. Ou seja, a gente vai construir aqui ó, ângulos centrais de 45 graus. E aí, para isso, a gente vai vir aqui na ferramenta Medições, ângulo com amplitude fixa. Aí eu vou selecionar essa opção e aí ele manda eu selecionar um ponto, que eu selecionei aqui o ponto B, e o vértice do meu ângulo, que é o ponto A. Logo em seguida, olha, ele já me pede o ângulo a ser construído. E aí já está ali 45 graus, sentido anti-horário, dei OK. Pronto, olha, apareceu ali já o ponto B e o ângulo aqui central de 45 graus. Vou continuar fazendo isso, ó. Cliquei lá no ponto B', no ponto A, faço de novo 45 graus e vou continuando ó, até a minha circunferência ficar aí dividida em 8 partes iguais. Então, pronto, finalizei, olha. Vou desabilitar essa função ali e tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais que está aqui dividida a minha circunferência. Agora, só para ficar bonitinho, gente, vou tirar aqui ó, esses ângulos de 45 graus aqui do meio da minha figura, tá? Só para deixar bonitinho. E aí, para a gente fazer isso de forma rápida, ó, você seleciona um ângulo, seleciona Ctrl e vai selecionando os outros ângulos, até conseguir selecionar todos, tá? Perceba que todos aqui ficou destacado, ficou meio em negrito. E aí eu vou aqui com o botão direito, configurações, e aí lá em básico, a gente vem em exibir objeto e desabilita essa função. E aí pronto, eu consegui tirar ali todos os meus ângulos internos, tá? Porque a divisão da minha circunferência continua, que são esses pontos aqui, tá? Você poderia fazer isso de ângulo em ângulo, clicando com o botão direito e indo em exibir objeto e desabilitando essa função que funcionaria também, tá? Bom, agora, gente, nós vamos construir aqui
alguns polígonos, tá? Então, vou vir aqui na opção de polígono e vou selecionando os vértices nesses pontos aqui, ó, em que foram divididas que foi dividido a minha circunferência. Mas a gente vai fazer isso de forma alternada. Como assim, Will? Se eu seleciono primeiro aqui, olha, esse ponto B, eu não vou selecionar o que está imediatamente ao lado dele, o B', eu vou saltar um ponto e vou vir para o B duas linhas. Da mesma forma que agora, ó, eu não vou para o B três linhas, eu vou saltar ele e vou para o ponto C. E assim por diante, até fechar o meu polígono. Pronto, fechei um quadrilátero, tá? Sempre saltando um ponto. Agora, com esses pontos que sobraram, olha, a gente vai aqui construir um novo polígono. E aí perceba que aqui a gente está começando a ficar já com o formato de um polígono estrelado, um falso polígono estrelado, tá? Bom, agora, gente, o que que nós vamos fazer aqui na nossa construção? A gente vai querer, olha, esses pontos aqui em que os polígonos se interceptam, em que os lados do polígono se interceptam. Então, a gente vai procurar aqui a função interseção de dois objetos, e aí a gente vai clicar, ó, no primeiro polígono e depois no segundo polígono, criando esses pontinhos aqui, olha, que pertencem à interseção, tá? Desabilito a função. E agora, se vocês quiserem aí para ficar de forma um pouco mais organizada, vocês já podem até tirar aqui a circunferência. Vou clicar com o botão direito em cima dela, configurações, desabilito ali a função exibir objetos. Se quiser, a gente pode até aqui também, olha, tirar já os polígonos, que não vai ter prejuízo nenhum, tá? E aí a gente vai começar agora a fazer uma nova construção de polígonos utilizando esses pontos aqui. Para a gente conseguir colorir ele, deixar ele um pouquinho mais bonito, a gente vai fazer o seguinte, ó. Clico aqui no ponto central, que é o ponto A, depois o ponto D, o ponto B duas linhas, o ponto E volto para o ponto A. Criei aqui um quadrilátero. E vou continuar, ó, formando outros quadriláteros com os polígonos, com os pontos restantes. Vou vir aqui do ponto A para o ponto E, B três linhas, F, ponto A, e continuo fazendo, olha, esse tipo de construção. Aqui agora, acho que você já consegue imaginar o resultado, né? O polígono estrelado, falso polígono estrelado, que a gente está construindo aqui. Se vocês estiverem perguntando por que que eu estou falando falso polígono estrelado, por que que isso não seria um polígono estrelado, sugiro que vocês deem uma pesquisadinha aí do que seria um polígono estrelado para vocês entenderem isso que eu estou falando um pouquinho melhor, tá? Então pronto, a gente já aqui terminou a nossa figura e agora a gente pode começar a colorir. Para colorir, a gente pode pegar cada um desses quadriláteros e deixar de uma cor diferente ou deixando da mesma cor de forma alternada, por exemplo. Ó, clico nesse primeiro quadrilátero, vou em configurações, em cor, seleciono a cor aqui que eu quero. Vou pegar aqui um roxinho, pegar um roxinho um pouquinho mais escuro e aí, de forma alternada, olha, eu vou colocando os outros com a mesma cor dele. Pronto. E o restante, os outros que ficaram em azul, posso deixar aqui com esse azul água aqui, para ficar de forma alternada também. Pronto, e aí vocês já conseguem ir observar aí mais ou menos como vai ficando o nosso resultado final, tá? Para deixar ele um pouco mais bonito, a gente pode tirar esses pontos aqui, a gente deve tirar esses pontos aqui. Então, vou clicando aqui no primeiro ponto, e aí com a tecla Ctrl, gente, selecionada, ó, eu vou clicando nos outros para eu conseguir selecionar todos eles de uma vez, para conseguir apagar não, né? Deixar de exibir aí esses objetos. Pronto. Selecionei todos eles de uma vez, venho aqui com o botão direito, configurações, desabilito a opção de exibir objetos e pronto, a gente já tem aqui a nossa figura, nosso polígono construído, pronto.
já para a gente salvar a imagem, para imprimir, para conseguir expor o nosso projeto, tá? Existem alguns outros tipos, né, de falsos polígonos estrelados que a gente pode construir também, como esse aqui que eu tinha mostrado para vocês no início do vídeo. Tem como também aprimorar um pouco mais essa figura, criar outros polígonos estrelados aqui nessa região interior, que eu vou explicando para vocês nos próximos vídeos, tá? Eu vou finalizar esse por aqui. E aí nos próximos vídeos eu vou mostrando para vocês outras possibilidades, tá bom? E aí, gente, para enviar essa figura aqui para gente, vocês podem vir aqui, ó, nesses três pontinhos, exportar imagem ou baixar como. Vou pegar ali a opção de baixar como e aí seleciono, ó, a opção de imagem PNG e aí pronto, a gente consegue fazer o download da nossa imagem, que aí vocês vão estar enviando para a gente imprimir ou já levando impresso para a escola para a gente conseguir construir aí a moldura e expor a nossa figura, ok? Então no próximo vídeo eu vou mostrando um pouquinho mais para vocês aí as outras formas de criar outros tipos de polígonos estrelados, tá bom? Falsos polígonos estrelados.